Olá, eu sou o Joey Red Pill e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like e se inscreva no canal para o recebimento de novos vídeos. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que é um pouco diferente dos assuntos gerais que eu costumo abordar aqui no canal, mas que é algo que eu achei necessário de ser dito aqui. E a inspiração para fazer esse vídeo surgiu quando eu estava navegando naquela redezinha social de vídeos curtos, a qual eu não gosto muito de mencionar o nome, mas que todo mundo sabe qual é, e eu me deparei com este vídeo aqui. Quero falar com o gerente. Cadê o gerente? Cadê o gerente? Cadê? Porque eu falo assim, eu sou italiano. Eu quero falar com o gerente. Você é gerente? Tá, como é seu nome? Como é seu nome? Não, sem gritar nada. Meu jeito de falar é assim. Você sabe se você tem defeito auditivo? Sabe o significado disso aqui? Você não sabe? Você sabe o que é o significado disso aqui? Qual que é o significado disso aqui? Qual que é? O significado disso aqui, qual que é? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Você é gerente? Você é gerente? Então você vem conversar comigo. Você sabe o significado disso aqui? Você sabe o significado disso aqui? O que é? Então conversa. Então conversa. Qual que é o significado disso aqui? Qual que é o significado disso aqui, ó? Que eu arrebentei do meu pescoço. Da flor de girassol. Qual que é o significado? Qual que é? Não sei. Você não sabe? Como que é o seu nome? Por que o senhor tá filmando? Qual que é o seu nome? Porque eu tô filmando pra colocar em redes sociais, você não tá sabendo. Pois bem, depois de ter assistido esse vídeo, eu fui procurar algumas informações a respeito do porquê esse rapaz teria surtado desse jeito, e a verdade é que eu não obtive respostas. Eu fui no Google, fui em outras plataformas e não achei matérias a respeito. Porém, até onde eu consegui entender, o rapaz teria surtado desse jeito pelo fato de que ele não obteve, né, atendimento preferencial que ele gostaria, por ele ser um deficiente auditivo. Então, em dado momento do vídeo, ele chega a levantar o cordãozinho de girassol e ele fala: você sabe o significado disso aqui? E ninguém sabe. Vamos lá, para quem não sabe, nem eu também sabia, né? Eu fui procurar isso no Google depois de ter visto esse vídeo. Esse cordãozinho de girassol, ele serve para identificar pessoas que têm doenças psicológicas, doenças que não são visíveis. Então, serve para identificar pessoas que têm autismo, serve para identificar pessoas que têm problemas de surdez, pessoas que têm algum tipo de doença psicológica, né? Então, esse cordão ele é oriundo de uma lei que foi aprovada há pouco tempo, a qual as pessoas passam por um tipo de avaliação e, quando diagnosticadas, elas passam a utilizar esse tipo de cordão para que elas tenham um atendimento preferencial em alguns lugares e tal. E poucas pessoas sabem disso pelo fato de ser uma lei nova e tal, então assim, vamos lá. Primeiro de tudo, cara, independentemente do problema que esse homem tem, as pessoas elas não são obrigadas a conviver com surtos desse tipo de pessoa, tá? Então, me surgiu um insight para fazer esse vídeo pelo fato de que um dia eu me lembrei de uma conversa até que eu tive com um colega meu de serviço a respeito de um outro funcionário. O que acontece? Esse funcionário, comumente, ele sempre se colocava como vítima das coisas. Então, ele sempre reclamava de alguma pessoa, sempre reclamava de alguma situação, sempre reclamava disso, algum outro funcionário. E sempre se colocava como vítima, sempre se colocava como vítima. Depois de algum tempo, as pessoas descobriram que esse mesmo rapaz que vivia se queixando, ele foi pego furtando coisas de outros funcionários, né? Então ele roubava carregadores de celular, assim, coisas pequenas, sabe? E, claro, depois de um tempo ele foi repreendido. Ele só não foi mandado embora pelo fato de que ele era um funcionário que entregava muito resultado, apesar do comportamento duvidoso dele. Então arranjaram um jeito de segurar ele. Então, em uma conversa que eu tive com esse meu outro colega, esse outro colega falou: rapaz, sempre essas pessoas que gostam de ficar se pagando de vítima, vocês têm que ter cuidado, porque elas ou têm caráter duvidoso ou são pessoas incrivelmente problemáticas às quais você deve ficar longe. E, cara, quando eu assisti esse vídeo desse rapaz surtando, eu me lembrei dessa conversa que eu tive com um colega de trabalho. Então, esse rapaz desse vídeo, voltando aqui ao assunto, a não ser que ele tenha sido profundamente ofendido, nada justifica esse rapaz ficar gritando surtadamente com essas outras pessoas, né?
Então, essas pessoas que têm o costume de se vitimizar, elas meio que têm uma mentalidade de que a sociedade deve algo para elas, ou que as outras pessoas lhes devem algo, sabe? O que é uma grande mentira, porque ninguém não deve nada pra ninguém, entendeu? A vida de todo mundo é sofrida, é difícil, a não ser que você tenha nascido num berço de ouro, mas até mesmo para quem já nasceu rico, você tem que conviver também com uma gama gigantesca de problemas. É claro que com o dinheiro você elimina muita coisa ruim da sua vida, você elimina muito problema que você teria sendo pobre, mas mesmo assim você não deixa de ter problemas na sua vida. Então, gente que é muito vitimista, assim, costuma sempre projetar a dificuldade da vida dela nos outros, sabe? E eu vejo que há também um certo oportunismo dessas pessoas, porque tem muitos grupos, assim, que eu vejo que tem essa característica em comum, sabe? O grupo dos IAGs, né? Tem muito isso, grupo dessas Femimi também, grupo desses coletivos aí de luta racial. Esses dias eu tava até vendo um vídeo no canal Projeto Conselho, daquele idiota daquele Manuel Soares lá, aquele jornalista que conseguiu ser expulso da Globo porque tretou com a Patrícia Poeta, entendeu? Aquela Patrícia Poeta que já é enjoada pra caramba, ele conseguiu perder uma queda de braço pra ela e saiu da Globo. Você vê como esse cara deve ser insuportável. Então ele foi lá naquele programa de entrevista do Inteligência falar que a sociedade deve algo porque nossos antepassados foram escravizados. Cara, discurso de merda esse, entendeu? Ninguém não deve nada pra ninguém. E o próprio Projeto Conselho falou que esse tipo de mentalidade é uma mentalidade de senzala ideológica, né? E ele tá certíssimo, cara. Esse discursinho é um discursinho de bosta, cara. Ninguém não deve nada pra ninguém. Eu não devo nada pra você, você não deve nada pra mim, entendeu? Que culpa tem o cara que é branco, né? Que o bisavô, o tataravô dele era um escravagista. Que culpa tem a pessoa que nasceu, sei lá, 150 anos depois da abolição da escravatura? Acho que nem tem isso, né? De tempo que a escravatura foi abolida, mas enfim, 120, 130 anos depois. Que culpa essa pessoa tem de que em um passado havia escravidão? Então, assim, esses grupos, né? Uma outra que adora ter esse tipo de comportamento vitimista também é aquela baleia que adora ficar processando todo mundo, que eu não vou nem falar o nome dela aqui para não dar mole, né? Mas que vocês sabem que ela adora dizer que milita em favor das pessoas gordas, né? Quando na verdade todo mundo sabe que o comportamento que aquela moça tem é um comportamento extremamente oportunista de ficar jogando o videozinho que ela sabe que as pessoas vão zoar, para ter motivo para ficar processando os outros para depois ganhar indenização. E ela percebeu que se ficar se vitimizando aqui no Brasil dá muito dinheiro, né? Então, assim, fuja de pessoas vitimistas, tá? Toda pessoa que vem com esse discursinho, seja essas feministas, seja esses caras aí desse grupo coletivo e racial, ou gente gorda, ou gente, sei lá, que às vezes não necessariamente faz parte de um grupo desses, mas que costuma sempre ficar se vitimizando, ou essa pessoa ela tem problemas comportamentais que em algum momento podem te prejudicar ou te colocar em algum problema, ou essas pessoas têm caráter duvidoso porque elas gostam de se vitimizar para conseguir algum tipo de vantagem com isso, tá? E um outro grupo que gosta muito de se vitimizar também é o grupo do pessoal que tem algum tipo de deficiência, né? Então, por exemplo, eu trabalho em uma empresa, só para você ter ideia, onde mais de metade dos quadros de PCD que existem lá, eles simplesmente vão a hora que quer, no dia que quer, fica o tempo todo afastado e tal. Você percebe muito essa atitude de ficar se aproveitando do problema que tem para ganhar vantagem, sabe? Então, eu até falei um dia, eu falei, olha, eu sei que não é todo mundo, sabe? Mas boa parte desse pessoal que é PCD, infelizmente, todo mundo que trabalha com eles acaba se ferrando, né? E quando você trabalha com muitos deles, você vê que muitos deles acabam agindo de má fé, porque eles se aproveitam da estabilidade que tem, porque a multa rescisória deles acaba sendo mais cara, eles têm uma série de outros direitos, né? E simplesmente o dia que eles não querem, eles não vão, isso acaba sobrecarregando a equipe, enfim, é uma droga, cara. Eu sei que não é todo mundo, mas boa parte desse pessoal que tem essa atitude, assim, que é PCD e tal, e gosta de ficar se vitimizando, sabe? Gosta de ficar
passando a perna, inclusive, nos colegas de trabalho, prejudicando a equipe, e depois fica pagando de vítima. Ai, porque as pessoas ficam com preconceito comigo e blá 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 blá. Outro que tem esse comportamento também era um IAG, né? Que era um colega de serviço que eu tinha, que ele ficava toda hora, né? Eu trabalho com atendimento ao público, hoje não mais porque eu fui promovido, mas enfim, quando eu trabalhava no mesmo cargo que esse rapaz, ele costumeiramente ficava reclamando de cliente, né? Não porque, olha, teve um cliente que fez assim, que falou assim e tal, e sempre ele jogava alguma indireta de que possivelmente a atitude que os clientes tinham em relação a ele seria pelo fato dele emitir alguns trejeitos, né? Ele tem unha pintada, tem um jeito assim levemente afeminado, né? Eu vou ter cuidado com os termos que eu vou utilizar nesse vídeo aqui, mas vocês sabem, né, do que se trata. E um dia eu simplesmente comecei a acompanhar a forma como ele tratava os clientes. Então, assim, era completamente grosso, era completamente arrogante. Ele, por si só, meio que provocava o fato de algum outro cliente tratar mal ele, entendeu? Então, assim, quando você vai ver a realidade, você vê a pessoa toda hora se fazendo de coitado. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Por que não sei o quê? Aí, quando você vai cavucar a fundo, você vai ver que, no final das contas, é a pessoa que está errada, entendeu? Ninguém é vítima o tempo todo, ninguém é coitado o tempo todo. Todos nós temos os nossos defeitos, tá? Mas essas pessoas que costumam se vitimizar o tempo todo, na maioria das vezes, se você for cavucar a fundo, elas ou são problemáticas ou têm caráter duvidoso, porque gostam de ficar se aproveitando das circunstâncias para querer ganhar algum tipo de vantagem em cima. Inclusive, tinha até um cliente, né, dessa multinacional que eu trabalhava, que ele também era um vitimista de primeira. Ele era um cara que, né, tinha Rastafari e tudo, e ficava o tempo todo alegando algum tipo de preconceito em relação à cor dele, né? Então, ele já começava o atendimento dele falando, né? Ai, nossa, porque é um absurdo essa questão de racismo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já chegava empurrando isso. Aí depois você foi ver, ele tinha contratado um serviço de instalação, né? E aí foi explicado para ele como é que funcionava. E aí ele depois foi alegar que não, porque não foi isso que foi me falado, foi falado assim, 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 eu quero meu dinheiro, porque não foi feito aquilo que foi acordado, sendo que já tinha feito a instalação do jeito que a empresa propunha, e aí ele veio alegar depois que não, porque não tinha sido isso que foi falado para ele. Aí ele queria, já com o serviço de instalação feito, que devolvessem o dinheiro, porque falaram que além da instalação faria outros tipos de serviço que nunca foi dito. E aí, quando ele não teve a vontade dele acatada, alegou que tudo isso se dava pelo fato de que as pessoas estavam com racismo e tal. Ou seja, aí foram ver o histórico dele, né? Porque tinha acesso aos dados dele e tudo. Vários e vários processos dele lá com outras pessoas alegando preconceito, ou seja, era um cara que ele já fazia isso de propósito para querer farmar em cima disso, querer colocar pessoas na justiça e sempre querer ganhar indenização, ou seja, era um oportunista, né? Então, assim, você tem que ter cuidado. Toda vez que você vê uma pessoa alegando toda hora esse discurso, saiba que em boa parte das vezes na vida particular essa pessoa é uma filha de uma bela de uma filha da puta, tá? Então é isso, fuja de pessoas vitimistas, tá? Para o seu próprio bem. Ou porque elas possuem algum tipo de problema psicológico que não vai te acrescentar em nada ficar perto dela, muito pelo contrário, pode até te acrescentar alguns problemas, ou essa pessoa pode ter falhas graves de caráter e pode até querer te ferrar um dia para obter vantagem para si, usando de vitimismo, tá? Então é isso, espero que esse vídeo tenha agregado para vocês. Um abraço e até mais.